Olá, amigos, amigas. Além do Capital no Ar, mais uma edição. Como prometemos para vocês, periodicamente estaremos aqui, sempre com a Caliane, meu amigo Giancarlo Chiarati. E a Cali responde para vocês. Nessa edição começa em 2025, com muita notícia durante a semana. Muita coisa que virou, coisas que a Caliane cravou aqui para vocês. Vamos lembrar que no episódio passado foi cravado que a taxa de juros subiria pelo menos a 1%, isso aconteceu, estamos a 12,25%. O cenário econômico é extremamente preocupante, falaremos muito disso hoje para vocês. E se a gente puder colocar alguma coisa de alento, assim que os nossos especialistas falarão, hoje nós tivemos a notícia de uma pequena queda no dólar. Acho que foi muito pequena, mas traz um alento talvez para quem esteja preocupado com o cenário econômico. Muita coisa, fake news em relação ao Pix, eu acho que é o tema da moda hoje. E aí, abro as palavras para vocês, meus queridos. Como estamos hoje? Piores do que no último episódio, né? Mais esperançosos. Acho que um ponto que vale muito a pena bater também é no dólar. O dólar, os R$6 são os novos 5 de antigamente, então não adianta a gente ficar vislumbrando a ideologia de que o dólar vai chegar a 4,50 e etc. Quando ele foi, né, a 5,50, 5,60, se falava muito, né, do dólar numa economia forte a 3, isso nunca mais aconteceu. Então, a gente precisa entender que o câmbio ele vai andando em degraus e conforme esses degraus vão subindo, dificilmente eles vão descendo. Então, o flerte, por exemplo, com os 6 fez com que a gente passasse uma nova barreira. E provavelmente, com uma economia super estável, a gente pode chegar a um dólar na casa de 5,50, 5,60, essa é a nova realidade. O que traz muito impacto econômico para o país, né? Gera uma inflação gigantesca e a gente precisa se adaptar a essa nova realidade cambial. É importante, já que começamos com dólar, o dólar a 6 é oportunidade. Porque quem ouviu o podcast passado, eu falei que era para investir em dólar. Falei isso também. Então assim, Kali, mas tu falou pra investir, agora tá caindo. Amigo, compra mais. Dólar na carteira em 2025, tem que ter dólar na carteira. Reserva em dólar. Você vem defendendo também uma tese de cripto, né? Cripto tá caindo também, gente. Promoção, Black Friday. Compra cripto. Não, eu ficaria super preocupado com a criptomoeda. Olha, tá caindo algumas notícias também. Recentes, inclusive, da galera perdendo. Exatamente o que eu falei no podcast passado. Vai atingir um patamar que vai ter uma realização natural. Subiu muito, é natural que realizem o lucro, né? Porque lucro bom é lucro no bolso. Então, já era previsto que teria essa queda. Mas eu vejo como oportunidade, tanto no dólar quanto na cripto. E da taxa de juros que a senhorita aqui cravou, daria pelo menos 1%. Não sou nenhuma maga dos magos, tá? Não sou, porque todo mundo tava falando isso e realmente já era uma tendência do mercado subir 1%. O que acontece agora? A gente continua com expectativa de alta. Então, a gente tem uma Selic aí no Boletim Fox falando que no final de 2025, até o final de 2025, é 15% de Selic. Como eu falei no outro podcast também, não é saudável uma taxa de juros tão alta por tanto tempo. Então, tem a projeção do Focus também para 2026, uma redução de Selic para 12%. Lembrando, Focus, gente, é toda segunda-feira o Banco Central lança esse panorama de mercado. Então, toda segunda-feira mexe um pouquinho, tá? Então, até o final do ano, quantas segundas-feiras, né? Carly, eu não vou me lembrar, acho que faz um tempo já que eu não acompanho tanto, mas se eu não me engano é de 40 em 40 dias o Copom. Copom é 45. 45 a cada 45 dias. Então, o próximo Copom é dia 28 e dia 29 de janeiro. Semana que vem? E não, aí, outra, mas a gente fazendo uma conta assim bem razoável, pra gente sair de 12,25 e chegar a 15, então a expectativa é de altas... Toda. A continuidade de altas fortes, né? Pelo que eu lembro também, né? Óbvio, não faz tanto tempo, mas pelo que eu lembro, quando o governo também aponta, né? Ele toma essa atitude de um rally bem alto e depois ele vai controlando menor, as né? altas. Você acredita que deva continuar mais ou menos nesse rally ou eles devem ponderar um pouco? Eu acho que eles vão começar de forma mais agressiva, porque o Galípolo, ele colocou ali na carta, né, do último ano do Copom, colocando muita postura frente ao governo de que vamos subir sim e beleza, eu compro essa briga. Então,
o mercado acredita que a alta vai ser mais acelerada agora no começo e depois seja mais moderada. Até para ir também medindo, né? Se Exato. esses esforços, eles estão Pra sendo... ver como que também os índices macros vão começar a se comportar com essa Selic mais alta. 12,25 já é bem alto, né, gente? Nossa, pode chegar a quanto que vocês acham? 15, não é a gente. Não é a gente. Sim. Somos A nós. previsão, obviamente, dos números que eu quero dizer Somos que vocês estão apenas trazendo. reportadores. O que você acha, por exemplo, que pode impactar uma taxa de juros a 15% negativamente para a economia? Em tudo, né? Então a gente tem um problema principalmente do crédito. Então o empreendedor vai sofrer muito, né? A gente sempre está falando aqui de empreendedorismo, né? Como que a gente pode inovar na sociedade com os nossos negócios. Então tudo isso vai gerar um impacto. Quando a gente pega nos relatórios de o que investir na bolsa, por exemplo, a gente tem as Big Techs. Então a gente tive uma reunião ontem de cenário econômico de renda variável específico com o pessoal da XP e eles batem muito saneamento, bancos. Então, por quê? Modo crise, né? Brasil, modo crise. Brasil fechou 2024 em modo crise e tá tentando sair do modo crise. Mas para nós, né, investidores, eu vou pegar uma taxa de 15% ao ano no boi que já tem sem risco nenhum com fundo garantidor de crédito, eu vou apostar em uma ação nova, por exemplo, de uma empresa Correr que não um tem risco, tanto, né, de variável. uma ação que não tem tanto histórico como a Vale, um Banco do Brasil, entendeu? Então, pro novo vai ser sempre problemático os juros altos. E A manutenção dos juros colocando altos. também que grande parte dessas empresas, elas também têm necessidade de tomar crédito, né? Exatamente. E aí, se o crédito, então, encarece, consequentemente, acaba impactando direto no resultado das empresas, Sim. o que acaba afastando mais investidores, afastar investidores no trocadilho é eles venderem as ações. Então, há um Exato. risco de queda maior do que uma dinâmica de alta. E aí, pensando no fechamento de 2024, quando a gente gravou ainda, não tínhamos os dados de dezembro, a gente fechou 2024 com um cenário altamente pessimista. Então, foi 32 bi de reais que o investidor estrangeiro tirou da Bolsa. Então, a Bolsa ela caiu 10% em real, tá? Porque o investidor faz isso, e 30% em dólar. 30% em Porque o dólar? dólar em alta, Sim. bolsa em queda, variação cambial, então para o investidor ele perdeu mais, né? Então, assim, teve uma saída de 32 bi de reais dos investidores estrangeiros. E aí, Carly, qual é o impacto disso para tudo? O impacto é que a gente está no ranqueando também entre os países emergentes. E grande força, grande tomada dessa repercussão de saída do investidor estrangeiro do Brasil foi para qual país? Argentina. Argentina. Argentina? A Argentina. Então, com a força da direita na Argentina, está trazendo um conforto maior para o investidor estrangeiro. E tem a questão do risco fiscal Brasil também, né? Porque a gente fechou o panorama de 2024 com o governo não mostrando nenhum plano de contenção de gastos. Então, como que vou investir no país que não tem um plano de contenção de gastos e uma arrecadação muito grande e um plano de contenção de gastos? Teve uma matéria que saiu disso, você até falou com a gente, até conversou sobre isso recente, em relação ao déficit, né? Não, saiu ontem isso. É que assim, Brasil é um negócio que... Amigo, não tem como. Você grava hoje, a gente vai gravar hoje o podcast, a gente tava falando isso antes, tá, gente? A gente vai gravar hoje o podcast. Até por isso que estão os celulares Os aqui. celulares porque gravando. se for publicado daqui a uma semana, já mudou Uma tudo. semana já mudou. Então a gente vai trazer cenários macros, mas os pequenos detalhes mudam bastante e é notícia atrás de notícia. E isso é um dos pontos que ontem o Leandro Bezerra, inclusive, mandar um abraço pra ele, que ele tava falando sobre renda variável ontem, acho, com os assessores, e ele falou: o negócio é verdade. Pensa, você é um porta-voz de uma empresa aqui no Brasil, pega todos os dados aqui do Brasil, você tem que reportar pra tua empresa lá no país X, tá? Imagina pra esse cara ter que traduzir o que é que acontece nesse país. Porque nem a gente entende. Tem hora que a gente senta assim, a gente pega e fala: misericórdia.
Imagina o trabalho desse homem ter que traduzir tudo que tá acontecendo, né? Toda essa manobra. Eu brinquei ontem nos stories, eu falei, gente, aqui é House of Cards Brasil, amado. Não tem como não falar de economia, não falar de política. Porque economia é uma matéria, uma temática humana, né? Que a gente fala. As pessoas às vezes ficam muito e eu vou utilizar a palavra que é o correto, que é a especulação de algumas coisas, porque é extremamente especulativo. Acho que é interessante explicar para as pessoas. Quando a taxa de juros aumenta, e se eu estiver errado, vocês me falam, você premia aquela pessoa que está economizando, né? Então, quem mantém o dinheiro numa poupança ou em qualquer tipo de investimento que seja semelhante, premia essa pessoa, porque a taxa de juros alta aumenta, só que você penaliza aquela pessoa que precisa de crédito. Por isso que vocês citaram a questão das empresas. Sim, a gente explicou isso num podcast passado, Exato. Né? Que são os rentistas. Então, assim, lógico que você tem várias frentes. Uma das coisas que eu acho que para a população em geral... mas será que isso influencia para mim? Influencia demais, porque a partir do momento que as empresas não têm crédito, elas retiram o crédito, ou passam a não fazer investimentos. A gente não está falando só do investidor, está falando da falta de credibilidade da empresa e por aí vai. Mas lembrar que é uma questão especulativa. O que você passou, Carly, poxa, se o governo não coloca na linha um plano estratégico, ou se ele não fala a palavra certa, ou se ele não conduz alguma coisa certa, por isso que a gente fala que é especulativo, o mercado, de modo geral, ele retrai e as pessoas começam a fazer certas retiradas ou começam a mudar a sua estratégia no âmbito econômico. Não é o sentido da política? É Sim. Você dar voz ao que você ali defende o teu governo e tudo mais. Se você não tenha um governo que tá olhando com tato para esses detalhes, é complicado. Cadê o RI, gente? Né? Eu vou até tomar uma parte aqui da conversa juntando os dois pontos. Quando eu falava com o investidor, era assim. Falava, cara, imagina que para você fechar o preço de um produto, você tem que preencher uma planilha de Excel. Aqui no Brasil, todo dia tu tem que abrir uma coluna nova. Só que para você fechar o preço, você também precisa fazer estimativas, o que supostamente vira especulações. A gente pode trocar as palavras de especulações por estimativa, porque sempre quando a gente faz, por exemplo, dentro das empresas, um determinado fluxo para entender ali qual que é o tamanho do produto final, se esse produto final é viável ou não é viável, você faz um pessimista, otimista e ponderado, né? Colocando variações comuns, sempre olhando para históricos, né? Então, dentro de um período de 5 anos a gente variou tanto, dentro de um período de 10 anos a gente variou tanto, dentro de um período de 20 anos a gente variou tanto. Tira uma média, coloca 10% para cima, 10% para baixo, faz o ponderado, tá tudo certo. Mas aqui no Brasil tem todas essas dificuldades, porque você interpreta, e não é só no Brasil, tá? Eu vou lembrar, no primeiro mandato do Trump, grande parte de quando a gente operava na Bolsa, a gente olhava em tempo integral o Twitter. Né? Então, por quê? Porque qualquer frase mudava todo o cenário. Então, não é só no Brasil. É que no Brasil, como a gente tem mais proximidade, afinidade, conhecimento, a gente olha para todos esses enredos. Mas é assim, tem um outro ponto que eu acho interessante, que o poupador, ele tem um benefício de rentabilidade maior frente ao capital dele, mas ele também está sofrendo, porque a taxa de juros ela não sobe aleatoriamente. A taxa de juros ela sobe de acordo com a inflação. Quem manda no cenário todo é a inflação. Então, quando tem inflação, significa que esse cara está gastando mais e por ele ser um poupador, ele vai ter um benefício do ganho, certo? Agora, qual é a dificuldade, por exemplo, uma pessoa que não tem investimentos? Ela só fica com a parte ruim. Ela só fica com a inflação. Entendeu? Por isso que o rico supostamente fica mais rico e o pobre fica supostamente mais pobre, né? Porque a pessoa que não tem aplicação, ela não consegue tirar proveito de um cenário montado pelo excesso de consumo. E aí a gente pode falar, por que vem excesso de consumo? Uma taxa de juros mais barata, uma distribuição de renda governamental. Cara, você tem uma série de coisas que estimulam, porque a partir do momento que você tem, e isso é saudável, tá? Não estou falando que não é saudável, não. Tem muitos momentos, por exemplo, que a taxa de juros ela precisa cair para estimular a economia. Se você mantém uma taxa de juros alta por muito tempo, significa que o dinheiro vai ficar preso nos investimentos por muito tempo, você não fomenta a economia real, o dinheiro não circula. E aí, obrigatoriamente, a inflação acalmou, o consumo
consumo acalmou, o governo precisa começar a estimular. Então isso é, por exemplo, aquela fogueira que você faz, que ora, você tem que jogar um pouquinho d'água e ora você tem que jogar lenha, certo? E são os cenários econômicos da vida histórica do Brasil. Isso não muda historicamente, tá? Então, só pontuando essas questões assim, porque elas são importantes. Agora, fake news é um problema que você não consegue precificar, tá? Cara, mudanças de cenário econômico, às vezes pode ser até fatores climáticos. Isso são coisas que você não consegue mudar. E aí, meu amigo, a gente põe... a gente não consegue mensurar, né? Isso. E sendo que agora a gente está conseguindo mensurar mais, mas não tem como colocar isso numa planilha de Excel. Exato. A gente consegue mensurar, assim, no olho a olho. Que nitidamente sensitivo, né? Mexe com tudo. Agora, na planilha de Excel que o Jean falou, não tem como. E falando de inflação em dezembro fechou 0,52 e no ano acumulado 4,83. Que não é uma inflação tão alta para ter uma correção. E é isso que fica, por exemplo, super dúbio, né? É óbvio que a taxa de juros ela não sobe só por conta da inflação, fatores cambiais também auxiliam, porque o fator cambial ele é um problema de médio e longo prazo. Você, por exemplo, você que é o dono de uma indústria que precisa comprar um maquinário, você vai receber esse maquinário daqui a 6 meses, que você tem que pagar com um câmbio super alto. Então você vai precificar também o seu produto de acordo com esse maquinário pelo preço que você pagou no câmbio. Então o câmbio ele é um fator que ecoa muito para frente. Por isso que muitas vezes o governo precisa atuar mesmo à frente de uma taxa de juros a 4%. Para subir, você entendeu? Sim. Então, não só necessariamente a inflação faz com que a taxa de juros precise ir para 15%. Porque esses extremos de dígitos de taxa de juros, normalmente, se você pegar histórico, ela vem apontada pelo aumento da inflação. E muitas vezes a inflação também em 2 dígitos. A gente teve recentemente inflação de 2 dígitos. Né? Inclusive na pandemia, a gente teve uma inflação absurda. Mesmo o pessoal em casa, o pessoal gastou horrores. As reformas dos apartamentos mesmo, a gente falou sobre isso. Capítulo nosso, tanto da construção civil como a parte de consumo dentro de casa. Porque tava todo mundo em casa não tinha o que fazer. O consumo, ele nada mais é ligado também na questão psicológica. Então, tô em casa, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? O que vai me aliviar rapidamente? Comprar. Clique. Então, assim, Mercado Livre, acesso, né? Amazon, tudo o e-commerce bombou. Entendeu? Então, por quê? Porque a galera tava em casa, precisava aliviar a tensão de que eu posso morrer a qualquer momento comprando álcool. Então essa expectativa tanto da inflação como da taxa de juros ainda não modificar nos próximos meses? Ou qual é o cenário que a gente pode apresentar? Que assim, a inflação ela é uma apuração, né, de dados da população, da economia, enfim. A Selic não. A Selic é ali um grupinho ali que senta e decide a Selic do país para tentar controlar o nosso problema, que é a inflação. Sendo que é esse eterno caos, né, Jean? Tipo, é cíclico. A gente vai passar por essas fases e volto a dizer que todas essas fases geram oportunidade. Mas um dado interessante, fontes, percepção minha, a gente como dono de escritório, a gente fez muita amizade, né, com o pessoal que também é dono de escritório e nada mais é do que empreendedor também, tá? A gente é autônomo, empreendedor, não temos contratos CLTs, né, com as corretoras, enfim. E algo que eu tenho percebido, não só no escritório que eu estou hoje, mas como em todos os outros que eu converso com os donos que são meus amigos, é que diminuiu o número de poupadores. Aí você fala, gente, como assim? Que diminuiu o número de poupador, se a gente tem Selic a 15, e cadê a procura? A galera tá preferindo investir no próprio negócio. Ou imóveis, né? Porque imóvel também tá absurdo. Caramba, a procura por imóvel aumentou, não consigo te mensurar, mas a procura por imóvel aumentou muito. E a procura por crédito para fomentar a própria empresa e o próprio negócio. Isso é demais. Tipo, absurdo. E é por isso que você tem encontrado créditos tão caros. Muito caro. Porque a procura é maior. Não só pela procura maior, o dinheiro é escasso. Então, cada vez mais o banco pode ser seletivo, escolher para quem ele vai emprestar.
e cobrar uma taxa maior. Eu vou cobrar mais caro da Carly porque ela tem mais capacidade de pagar. Eu sei que ela está precisando. Você entendeu? Então o banco passa a ser seletivo, né? Agora. Por isso que os financiamentos estão. Financiamento tá caro, home equity tá caro, crédito por capital de giro tá caro. Mas as então, pessoas não estão deixando de fazer porque tá caro. Exatamente. E aí a gente já falou disso com 2 pessoas aqui no podcast. O Admar, ele falou isso no episódio que ele conta sobre os investimentos imobiliários. Ele falou: toma crédito. Toma crédito. Cada pessoa tem que usar o financiamento até o habitacional, né? Que ele fala bastante. Usa teu financiamento habitacional até o talo, filho. Usa. Que as pessoas ficam muito preocupadas, né? O que o Admar passou. Muito preocupada. E quem falou também, quem vai lembrar? Você vai lembrar que você que entrevistou. A Kika falou isso. Ah, é verdade. A Kika, no podcast, no episódio que ela fala sobre ter comprado o primeiro imóvel, ela fala disso. Eu tinha o financiamento, teve a pandemia, eu liguei no banco e falei: escuta, vamos negociar isso daí, porque vocês estão me ofertando a 7 e eu tô pagando 12. Renegociação, gente. Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças. O que falta pra gente é educação financeira e a gente vê isso todo dia quando sai muito interessante. uma o cenário notícia. pode mudar. Pode, Não. o cenário muda, mas não quer dizer que você tá travado, né? Dependendo, claro, do acordo ali que você fizer do banco, não quer dizer que a sua taxa tá travada. Então, pro resto da façam, vida, né? procure um especialista de crédito e faça Uma renegociação. uma renegociação. Mas procure um especialista de crédito antes de fazer teu negócio, né? Procura antes, saiba como que funciona, sente, explica: olha, essas minhas condições hoje. A tua condição, ela pode mudar também. Então, é importante você saber a regra do jogo. Sobre a regra do jogo, amigo, toma crédito. Toma crédito porque é oportunidade. É oportunidade. A gente vai falar sobre as questões governamentais e o que eu acho engraçado, as dívidas do governo, né? Os índices de atualização das dívidas do governo, eu tô falando de requisições, ações judiciais, né? Elas eram pagos tanto ou pelo NPC ou pelo IPCA. E aí, recentemente estou falando 2 anos, 1 ano, 2 anos, o governo alterou isso, né? Alterou dizendo que seria Selic. E, obviamente, quem trabalha com isso, os advogados, reclamaram muito, porque tinha ganhado na justiça toda uma demanda dizendo que o índice correto seria o IPCA ou o NPC. Só que com a taxa de juros alta, com a Selic alta, isso é muito bom para quem, obviamente, tem que receber valores do governo. Meu Deus do céu, não sei pra quem tá pagando isso. Sim, para quem tá recebendo é maravilhoso. Aí, eu trouxe toda essa temática para explicar. O governo também tá sangrando de diversas formas, mas tá sangrando também, porque ele toma uma medida achando que a Selic, que na época era um pouco mais baixa, seria muito mais rentável, mais vantajosa para pagar as dívidas, as próprias dívidas, né? Que ele tem com a população, e óbvio que eu não estou falando só a população, você tem dívidas contra os próprios estados que ingressam com ações judiciais, só que agora ele toma, né? Porque com uma Selic um pouco mais alta, essas dívidas que são pagas no decorrer do ano, elas também acrescem, né? Elas ficam um pouco mais majoradas. Então, sinto também que, assim, o governo sai penalizado nisso também, né? Dupla, triplamente, assim, de todas as formas. Acho que tem um ponto aí que favorece bastante o governo, é que a Selic, ela é previsível, a inflação não é. É isso. Você entendeu? Então, o governo, mais uma vez, voltando para a planilha de Excel, o governo consegue pontuar qual é a expectativa da Selic ao longo de 1, 2, 3 anos, de acordo, obviamente, com a inflação, mas a inflação ela pode ser extremamente danosa para o governo de um mês para o outro. E você fazer um índice de correção que você não consegue ter previsibilidade é muito problema. Certo? É extremamente problemático. Lembrando que a inflação, ela é apurada, né, pelo IBGE, se eu não me engano, em 12, 13 capitais e metrópoles, etc. Mas o Brasil, demograficamente, né, ele é extremamente amplo. Geograficamente, demograficamente, ele é extremamente amplo. Então, por exemplo, a inflação de Sul e Sudeste é completamente diferente de Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Então, muitas vezes, a gente aqui no Sul e no Sudeste também, a gente no Sudeste e no Sul também, a gente tem um impacto muito maior da inflação e o pessoal de outras regiões vai ter um impacto menor. Isso faz com que haja um equilíbrio da inflação, porque você não dá pesos distintos para recolhimentos, para arrecadações, para consumo, né? Olha, então, se você pegar, por exemplo, renda per capita do brasileiro, se você pegar impostos recolhidos em cada capital, em cada um, e dar pesos de... Cara,
faz ali, o IBGE vai, faz a apuração e divulga. Tirando que assim, não colocando, né, o IBGE sob suspeita de forma nenhuma, mas, cara, 0,52. Fechou agora nos últimos 12 meses, nos últimos 30 dias, Isso. 0,52. Tu sentiu que foi só 0,52? Tu foi no posto de gasolina? Tu foi no mercado? Sim, foi. Parece que um pouco maior, né? Exato, a nossa percepção vai corrigir o plano de Sempre parece saúde. maior. Vai corrigir, por exemplo, a gente não tem filhos, mas quem colocou o filho na escola de um ano para o outro? Se você pegar lá, pô, a inflação foi 4 pontos, não sei o quê, vai fazer o teu plano de saúde. Teu plano de saúde vai corrigir mais caro, a gasolina corrigiu mais caro. Se a gasolina corrigiu mais caro, teu transporte ficou mais caro, o transporte público ficou mais caro, o transporte de logística ficou mais caro. Como? É escalonado, né? Exato. É uma Cara, cadeia, né? como que você consegue ter uma inflação de 4 e pouco? Então, pô, a inflação ela é apurada por várias regiões do Brasil. E isso tem pesos quase que equivalentes e faz com que a gente tenha uma taxa de juros, por exemplo, uma inflação menor do que a nossa percepção real. Certo? Agora, o quanto isso vai continuar ecoando, né, e o quanto isso pode continuar atrapalhando são decisões justamente que o governo tem que tomar, porque o governo já veio para dar uma batidinha também. O Galípolo, que é o presidente do Banco Central, ele foi recomendação do Lula. Campos Neto ficou 2 anos, que é obrigatório. Eles mudaram um pouco a regra, então o próprio Galípolo, se mudar o governo agora, tá, na próxima eleição, ele continua também mais 2 anos, certo? Para que o Banco Central tem o mínimo de autonomia. Mas ele já foi questionado, mesmo sendo um braço direito do presidente, foi indicação do presidente. Ele já foi questionado. E ele está assumindo o papel que foi o que surpreendeu muito o mercado financeiro, de assumir um papel de personalidade, de falar, não, peraí, há uma crise aqui, há um problema. A gente tem que ajustar as pontas. Né? E mesmo os números não entregando. E para o governo, voltando até para a tua pergunta, para o governo sangra pelo título público. Porque isso é um ciclo. Isso é um ciclo. Imagina que é o seguinte: a taxa de juros precisa subir, certo? A gente tem um título lá que é a taxa que é da própria taxa de juros, que é a de inflação, tá? Então você tem um título do governo. Quando você compra um título lastreado em Selic, você recebe Selic, né? Nesse momento de alta da Selic, a recomendação é sempre pós-fixado. Você comprar um pós-fixado porque você vai subindo a sua rentabilidade e acompanhando todo o crescimento da taxa de juros. Quando a taxa de juros começa a cair, você muda para o pré, certo? Só que você tem um de inflação, que é a inflação mais bônus. Esse é o que sempre atrai mais pessoas, porque a correção é na cabeça. Você vai receber um bônus de 6, 7, 7,5. Que no caos, né, nesse período que a gente estava de ato de um podcast para o outro, bateu IPCA mais 7, IPCA mais... É muito alto isso. É muito alto. É muito alto. E aí o que acontece? O governo, e a taxa de juros, perdão, o título público, ele é uma forma também de o governo parar um pouco a sangria do consumo. Se eu subo a rentabilidade, as pessoas investem, consequentemente, se as pessoas investem, elas param de consumir. Tá? Só que o governo começa a subir taxa para poder atrair investidor e ela não atrai. Por quê? Porque isso também está ligado à capacidade do governo pagar suas dívidas. Se o país está em déficit, mesmo quase dobrando a arrecadação da pandemia, significa que, cara, eles vão ter dinheiro para pagar? Se eles derem um calote fiscal aqui. E aí as pessoas não são atraídas. Com certeza, né? Exato. As pessoas não são atraídas para consumir. E o que ele precisa fazer? Tá, dá mais um pontinho. Sobe de 6 para 7. Vamos ver se a gente arrecada mais. Não arrecadamos. Sobe de 7 para 7,5. Vamos ver se a gente arrecada mais. E é isso, é na mão, é termômetro. Então, cada vez mais ele precisa pagar mais para aceitar que o investidor assuma o risco de não receber, coisa que o Brasil nunca fez. Eu não acredito que vai fazer. Certo? Mas esse termômetro fica nisso. Fala, cara, eu tenho a possibilidade de investir em 1 milhão de produtos, por que eu vou colocar na mão do governo que não está conseguindo controlar os seus gastos públicos? Por isso que seria importante, né, o governo mostrar que ele tá de olho no fiscal, que ele tá de olho em contenção de gastos, né? Ontem, não vou falar disso agora, mas vamos voltar para arrecadação de imposto. Porque a gente fez um hiato e não falou, né? Do déficit nominal. Ah, é verdade.
explicando sobre déficit nominal, né? É a receita do governo menos a despesa que o governo tem ali naquele período. Então, a gente pega aqui, eu até anotei porque são muitos números, quando a gente pega a arrecadação de 2024 apurada, o governo apurou 3,6 tri, tá? E teve um déficit nominal de 1,1 tri. Aí, quando a gente pega lá em 2020, época de pandemia, o governo apurou 2 tri, tá? E um déficit nominal de 1 tri. Lembrando que foram quase 600 bilhões só de incentivo. Sim, de incentivo. Mas aqui a gente tem um salto de quase 80% da pandemia para agora na arrecadação e um déficit nominal no fechamento de 2024 maior. O maior fechamento de déficit nominal dos últimos tempos. Então, o que está acontecendo? A gente precisa... Esse déficit deveria ter sido menor, ainda que a diferença entre a arrecadação e o déficit é de 2 e pouco, 1 e pouquinho aí nessa conta, né? Não, na verdade foi o seguinte, a gente tinha 2 bilhões de arrecadação, a gente foi para 3,6, a gente foi para 3,6. A gente arrecadou mais. E aí, supostamente, se você pegar de 1 tri para 1,1 tri, subiu 10%. Aí você vai falar, pô, a equivalência tá tranquila. Essa é a minha pergunta. Só que o problema é que é o seguinte, o que o governo teve que fazer para segurar o país na época de 2020? Quer dizer, ele subiu absurdamente os gastos públicos, principalmente para distribuição de renda. Foram quase 600 bilhões de reais distribuídos de renda. Então, quer dizer, naquele período, o governo supostamente teria um déficit de 400 bilhões. 600 bilhões de distribuição de renda para a população não quebrar. Cara, se o governo, em 2020, gastou 400, era para ter gasto 400, 500, 600 bilhões de gastos públicos, certo? Gastou 1 tri para consertar a pandemia. Por que esse governo, sem pandemia, está gastando 1,1? É isso, né? Então a gente tem que... O sentimento que hoje eu vejo geral é no sentido de que, assim, para onde está indo o dinheiro que está sendo arrecadado, né? E o brasileiro... E aí você vê que é uma cadeia de sentimentos. Eu tô pagando caro no supermercado, eu tô pagando caro na gasolina, eu não tô ganhando mais, né? Eu tô passando dificuldade na minha empresa, eu tenho que tomar crédito... E eu não vejo retorno. Eu não tô vendo retorno. E o não ver retorno causa insatisfação. Causa insatisfação para você, causa insatisfação. Então, assim, quando a gente traz esses dados aqui no podcast, a gente não quer falar de viés político. O que a gente quer trazer é informação. Números. Né? Números. É importante, e eu bato sempre nisso, é importante a gente se educacionar e aprender a ler, a entender. Então, todo programa você vai ver eu repetindo. Copom é a cada 45 dias. Olha, a gente passou de tal taxa para tal taxa. Porque a gente tem que criar o costume dessas palavras serem normais pra gente gente não ser enganado. A fake news, acho que é o tema da fake news. É importante a gente ter um senso crítico de questionar, tá? Essa notícia... tá vindo da onde? O que é? Porque a gente tá numa situação agora de inteligência artificial indo muito além do que a gente imaginava. Então, para você que já viu ou não viu Black Mirror, quando a Netflix lançou Black Mirror, eu tinha pavor de assistir aquela série, gente. Porque eu falava assim, não é possível que a humanidade vai chegar nesse ponto de bizarrice, de robô, Chegou. E a gente chegou. Porque, assim, fazer um vídeo do ministro da Fazenda dizendo que vai taxar o Pix de IA... Ridículo. É absurdo, não é? Absurdo, é criminoso, é enganar a população. A gente tem uma população que mal sabe fazer o Pix. Essa é a verdade. A gente tem pessoas hoje que não sabem fazer o Pix. Cara, quantas pessoas tem no Brasil que não tem acesso à internet? Por isso até educação financeira, né? Porque você começa a compreender melhor e quando visualiza um vídeo desse que é falso, você consegue entender, né? A questão... E não é todo mundo que identifica. Não é todo mundo. A questão da IA é o seguinte, foi usado de
de má fé mesmo, para aproveitar um momento. Uma fumaça. Pra fomentar uma fumaça. E, cara, isso foi sujo, cara. Isso não. Sabe, tipo de coisa que, por exemplo, cara, dentro de um país democrático que nem o nosso, não pode acontecer de A forma. Polícia Federal, inclusive, tá abrindo inquérito Exatamente. sobre isso. Agora, vou puxar um pouco a sardinha pra questão da fake news, porque a gente tá batendo e não entra direto no assunto. O que acontece? O país precisa arrecadar mais, certo? Para arrecadar mais, a gente precisa aumentar o nível de fiscalização. Foi por isso que o governo trouxe também para o Pix a fiscalização necessária, tá, de movimentação financeira, que na verdade não vai ser taxado, não é nada disso. É legal explicar. O que ele está falando? Tá? A Carla pode falar até com mais propriedade do que eu, mas o que ele está falando? Olha, eu já sempre fiscalizei vocês, agora oficialmente eu estou colocando Pix. Desde 2008, a gente tem a Admof, que fiscalizava todas as movimentações, né? A gente viu até um vídeo sobre isso, José Daniel, um grande amigo meu. Depois a gente passou para a E-Financeira, se eu não me engano, que também continua fiscalizando. E, cara, é certo que a Receita Federal não consegue dar conta de tantas movimentações que a gente faz. E aí, oficialmente, o governo colocou o Pix. Olha, então tá bom, vamos começar agora, vamos obrigar agora também as instituições financeiras a falar sobre as movimentações via Pix. E aí foi onde ganhou toda essa... E aí eu faço uma adenda aí nesse comentário, porque é assim, gente, vamos lá. Eu acho que a gente se perde na linha do tempo. Eu acho que a pandemia bagunçou a nossa cabeça. Que a gente se perde na linha do tempo. O Pix, ele foi criado em 2018. O Banco Central queria facilitar a vida de todos os brasileiros e facilitou, parabéns. Porque ninguém vive mais sem Pix, né? É a facilidade. O Pix nada mais é do que uma forma de pagamento e transacional de renda, né, de uma pessoa para outra, criptografada de ponta a ponta. Então, maior segurança, maior agilidade, se provou que realmente é eficaz, beleza. Mas ele começou em 2018 o projeto. Ele foi ser efetivado, gente, em novembro de 2020. Muito tempo, né? Porque precisa ter esse respaldo, né? E com o Pix eles estavam tentando diminuir crime de lavagem de dinheiro, espécie, né? Que é a forma mais fácil de lavar dinheiro. Então eles estavam tentando fazer isso. E, gente, essas mudanças elas são graduais. 2018 para 2020. Mas volta, o que estava acontecendo em 2020, novembro de 2020? Pandemia, amor. Ninguém saía para sacar dinheiro. Então o Pix ele foi muito aceito pelos brasileiros porque ele veio no momento certo de que a gente estava ali em casa tentando, né, resolver as coisas de forma mais... Ou pelo menos só guardar a saúde. Só guardar a saúde, isso mesmo, viver, sobreviver. Então, novembro de 2020, muito recente. E conseguiu ultrapassar o número de pessoas que usava dinheiro em espécie. Se eu não me engano, o número de pessoas que utilizavam o dinheiro em espécie, né, não faziam TED, era 65%. Quando lançou o Pix foi para 70%. Então a gente parou de circular moeda. A gente parou aumenta de a fiscalização moeda. e a arrecadação. E aí você fala, Carliane, estão fiscalizando o Pix, mas eles sempre fiscalizaram o Pix. Isso não é uma novidade. Não é uma novidade, gente. As instituições financeiras, elas sempre foram obrigadas a passar todas as movimentações para a Receita Federal. Desde sempre. Desde sempre. Pronto. Agora vamos para o que houve de mudança. O adendo é que agora as instituições de pagamento, elas são obrigadas a fazer também. Eram, né? Porque já mudou. Mas era isso, eram as instituições de pagamento. Carliane, que são instituições de pagamento. Stone, PagSeguro. Por quê? Porque nesse histórico do Pix, começou a ter o pagamento via Pix na maquininha. Todo mundo já percebeu isso, né? Vai no restaurante, tem Pix? Tem. Na maquininha. A maquininha não era obrigada a reportar. Mas só a maquininha? Não, ou... Porque era instituição de pagamento. Não era obrigada a reportar para a Receita Federal. Agora é. Mas o banco já reportava O que banco você já recebia reportava. ou não. Amor, E tem Itaú? sim. Tem Itaú?
Tem Bradesco, tem Banco do Brasil, tem Caixa. Tem Nubank, tem C6. Isso tudo reportava. Eles já sabiam. Eles já sabiam do que você movimenta. Exato. Mas, com esse rebuliço todo, até a própria Receita Federal teve que vestir a capa da humildade. Ir a público, né? Vir a público e falar assim, pessoal, nós, Receita Federal, a gente é ineficiente em conseguir mapear todas as movimentações de vocês. Gente... Isso é sabido, né? Mas a gente sabia, mas quando você fala isso, é complicado, né? É o famoso todo mundo sabe, mas eu não queria ouvir isso. Você vê como é difícil pro porta-voz que tem que explicar pro gringo isso? Não, eu entendo, é compreendo difícil. isso. Mas a própria Receita veio falar isso. Pessoal, nos últimos 20 anos que você movimentou no teu cartão de crédito muito a mais do que você recebe, quantas vezes você foi pego na malha fina? A Receita Federal tem que falar isso. Tipo, porque a gente sabe que o Brasil é um país que não tem educação financeira e não tem estrutura financeira nas famílias. Uma coisa muito comum, que aí eu fui lendo as matérias, eu falei, o pessoal desesperado. Aí eu abri uma caixinha de pergunta e teve gente que me mandou assim, mas a minha família inteira usa meu cartão de crédito e eu ganho só um salário de 2 mil. Tecnicamente, eu sou isenta do imposto. Mas minha movimentação do cartão de crédito é 20 mil, 25 mil. Mas a família me paga. O que eu faço, cara? Como é que eu explico pra essa pessoa que ela não tinha que ter o cartão de crédito dela compartilhado com a família inteira dela? Você vê... É difícil, né? Então, quando a gente vai entrando nas particularidades... Outra pergunta que me mandaram muito boa. Cara, eu sou registrado... Um autônomo. Sou registrado na academia tal. Mas eu recebo por Pix, né, dos meus alunos, do personal, eu recebo por Pix, mas eu não declaro. E aí, na somatória, aí o que eu falo pra uma pessoa dessa? Não tem o que falar, eu falo assim, pra você, isso é sonegação, tá bom? Tudo bem, a gente não quer pagar imposto de renda, tá bom, pessoal? Isso mas é claro. A gente já falou sobre isso aqui, né? Assim, É isso. Mas o que você tem que fazer? Amigo, no mínimo abrir um MEI, né? Abre um MEI. Tem faixas de isenção, procura um contador que te... Mas... É que a mesquiaria, ela vai muito além. O cara não quer pagar um contador, o cara não quer recolher, e você entende? A mesquiaria vai muito além, cara. Assim, você só quer receber. E todo mundo pautado no discurso que o governo não devolve. De fato, não devolve, né? Mas, cara, não é isso, mas é a regra do jogo. É a regra do jogo. A época que o telefone não tinha, hoje, super tranquilo, qualquer telefone chip que você pegue, você fala à vontade, né? As pessoas compravam 3 telefones, tinham 3 chips. Eu falei, mas por que você tem 3 chips? Você gastou até mais. Então, eu vejo isso como... Economia boba, né? Exatamente. Na verdade, não é economia, porque na hora que começa a colocar na ponta do lápis, você percebe que nem economizando tá. E eu acho que é isso. Acho que o grande série é a educação financeira, então... acho que tem muito mais coisa. Eu quero dizer da população, pra gente ser um pouco mais simples. É difícil. Pra quem tá vendo, e falar assim, lógico que as questões são extremamente complexas, como colocamos no início do podcast, mas para a população em geral, acho que inicia com a educação financeira. Eu vou parafrasear o que a Kika falou no podcast dela sobre o trabalho dela, né? De ser advogada e proteger ali. Quando dá bom, meu amor, nossa, paguei caro. Quando dá ruim, é o que vai acontecer com as pessoas. Não tem contabilidade, fazem tudo de forma ilegal, né? Que são os empresários informais, que não tem empresa. Muito bom, né? Isso. Porque virou vários memes na internet também, né? O pipoqueiro, porque vai taxar o pipoqueiro, porque vai taxar não sei o quê. E o ministro da Fazenda veio também, botou a capa da humildade e falou, a gente não quer pegar o pipoqueiro. A gente quer pegar o pipoqueiro sim, mas eu não posso assumir. Mas ele veio com a coisa. A gente não quer pegar o pipoqueiro, a gente quer pegar quem tá desviando dinheiro, quem não sei o quê, blá, 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 blá. Enfim, a minha dica como... que trabalho diretamente com investimento, que ajudo aí as famílias a organizarem financeiramente a vida delas, se antecipa, cara. Se antecipa. Quem antecipa governa. Se antecipa, faz o teu, procura, principalmente médico, personal trainer que tá começando a ganhar dinheiro muito, arquiteto.
antecipa. Se você tiver um bom contador, que ele vai ver as questões tributárias, onde pode economizar para você, tá? Essa semana a gente recebeu lá no escritório um grupo que trabalha com recuperação de tributos, né? E o que eles conseguiram recuperar de tributos de grandes empresas e de empresas de médio porte é absurdo. Só jogando no CNPJ ali, ó. Joga o CNPJ, vê. Então, assim, procura um especialista. E não tem medo de pagar, né, cara? Não Tem fica nessa investimento. onda de ver vídeo na internet que vai caber. Cada caso é um caso. Eu abri uma caixinha de pergunta e eu recebi 5 casos diferentes que para cada um uma solução diferente. E precisa do profissional certo. Precisa de um profissional para te ajudar a te direcionar. Acho legal a gente também trazer o seguinte, a educação financeira, ela resolveria muitos dos nossos problemas, certo? De base, né? Aí eu vou até colocar aqui uma historinha que a Carly sabe, acho que ela até presenciou, eu e meu antigo sócio, a gente foi em escolas particulares, né? Porque a escola pública sempre tem uma série de exigências, né? Possa Tem que ir entrar, à prefeitura, falar pra secretaria e tal. Então, cara, vamos começar. Pelo menos a gente traz um histórico falando, ó, a gente tá trabalhando com escolas particulares e tal. E a nossa ideia era dar aula gratuita nas escolas, certo? Aí, em uma das escolas, a gente foi recebido por um dos diretores. O diretor falou assim, maravilha, vocês vão cobrar quanto? Não, a gente não vai cobrar nada, a gente só quer, principalmente os alunos de colegial. Médio, né? Não, era os de colegial, médio. Sim. Isso. O de colegial, porque o que acontece? Esse cara, daqui a pouco, ele tá indo pra uma faculdade, essa faculdade vai ser fora, esse menino vai ter que começar a administrar o próprio dinheiro. Vamos falar com ele sobre, pelo menos, economia doméstica, sabe? Aí ela, então tá. Só que é o seguinte, eu vou ter que cobrar R$200 por aluno. Por quê? Porque tem a sala, tem o ar-condicionado, tem... Cara, mas é um investimento do aluno. Nós não estamos cobrando nada, a gente vai perder o tempo. Não, mas aqui é isso, é R$200 por aluno. E aí fala, não, se você vai cobrar, eu não vou te dar aula. Então tá bom, não precisa, obrigado. Então já vem também a cabeça de que, sabe, tem isso. São várias barreiras pra gente... muito atrás, Se a gente for estar nessa temática, educação Exato, virou mas comércio, não deveria ser tanto como é hoje, mas enfim. Aí, então, você tem uma complexidade de introduzir nas grandes comunicações, que são escolas, etc., a própria educação financeira. E eu acho que a gente poderia, até aqui, dar mais dicas e tal, fazer alguma coisa, só que a população não consome isso. Cara. Não. A população não consome. É A população consome desinteressante. meme, a população consome fake news, a população... Pô, a gente tava com a minha mãe esses dias, a quantidade de fake news que ela vendo, é um absurdo. É absurdo. Sabe? E ela, tá vendo? Olha aqui, ó. Mãe, isso é mentira, mãe. Isso não vai acontecer. Nós estamos falando, deixar claro, nós A estamos gente falando virou educador dos nossos pais. Não, presta atenção. Nós estamos falando de uma profissional conhecida na região, com faculdade, com especialização e Sim, que conhece meu amor. muito. Exato. Nós estamos falando- Um beijo pra ela, pra Cláudia. E assim, Sim. e aí quando você pega a população, né, extremamente mais humilde, quando recebe essa informação da fake news, da desinformação, meu grande amigo, daqui a pouco eu vou fazer propaganda, o José Gabriel vai estar aqui na mesa, especialista em comunicação, ele fala, por favor, não fake news, é desinformação. É desinformação. Desinformação. Então, vamos continuar, obviamente, falando das fake news. Quando chega na população mais humilde, que não tem educação, às vezes tem uma educação básica, imagina. Se para os mais velhos, com educação, a informação já chega travada e algumas vezes acredita, a população mais humilde... E ainda tem uma escala de algoritmo, né? Sim. Que se por um acaso você aponta para o lado direito, não tô falando viés político, né? Mas aponta, por exemplo, para o lado direito, né? Por exemplo, você entra agora no seu Instagram e começa a curtir coisas fitness, ele só te mostra coisas fitness, né? Se você começa a curtir, por exemplo, viagens, ele só te mostra viagens. E assim por exemplo, no teu viés político também. E assim Se você acredita mais de um lado ou do outro, numa cara... bolha. Exato, você passa a viver numa bolha. É uma bolha. Só para exemplificar um vídeo de assim, o que deixa mais grave ainda essa situação, e falaremos no primeiro podcast dessa temporada sobre a questão da desinformação, é que assim, é grave a IA, né, a pessoa utilizar da IA e
acredito, né? Estamos acreditando que não seja nenhuma figura pública que tenha feito isso e que jogou na internet. O mais grave ainda é as pessoas que são figuras públicas, e tem um deputado que o vídeo dele chegou a... Vocês que falaram isso pra mim, eu achei que tinha chegado a 100 milhões de visualizações, Não, 400 400 milhões. 400 milhões de visualizações, uma desinformação, uma fake news, e aí quando você faz um comparativo com o vídeo oficial do governo, né, seja o ministro ou seja o próprio presidente da república, não chega nem um quarto disso de visualização. Então é uma preocupação muito grande, né? Aí óbvio que a gente teria que entrar na questão das big techs e teria que entrar na questão das grandes operadoras desse meio de comunicação. Mas vamos combinar, né? Que ineficiência na comunicação. A gente tem ótimos comunicadores nesse país. A gente tem pessoas que estão trabalhando com políticos espalhados, principalmente prefeitos espalhados pelo país, que são ótimos comunicadores, que conseguem falar com o público de A a Z, que consegue falar com uma criança e com um adulto, que consegue entreter. A gente tá na era do entretenimento, meu amor. É o quê? Meme. Tem que falar, tem que se comunicar da forma como a sociedade está se comunicando, né? E trazer a veracidade dos fatos. Colocar a cara a tapa mesmo. Tem que dar a cara a tapa. De falar a verdade e dizer. Porque outra pessoa vai lá e vai fazer. Vai fazer, exatamente. E vai tomar o lugar. E é um tabuleiro. É um tabuleiro. Por isso que eu falei ontem. É House of Cards Brasil. A gente não tá brincando, pra quem não viu a série, veja, né? Veja, dica, Netflix. O prefeito de Recife, que foi inclusive a Carly que me mandou, e eu sigo assim. Eu sou fã do cara, assim, sabe? Você não consegue identificar qual é o viés político dele. Se ele é de direita ou se ele é de esquerda. Ele é pró-cidadão. E a comunicação dele é ímpar, assim. É um negócio fora do normal. Tem outro muito bom também. A Kika, meu, juro por Deus, a Kika ama de tipo, ter foto do cara na geladeira. Os comunicadores do Nordeste, de modo geral, Norte e Nordeste, tem isso, né? A gente tem um grandes apelo. comediantes. A arte no Nordeste, de novo, Norte e Nordeste, ele é muito amplo, né? Ótimos comunicadores, músicos, e enfim, a arte, de modo geral, ela floresce ali naquele meio. E é normal que tenha bons comunicadores. Então, ótimo, vou até seguir. Nós temos uma. Exato, né? A gente figura emblemática do nosso grupo. Até para exemplificar também a forma de se comunicar, você vê que no nosso trabalho, né, tem uma pessoa, uma corretora explodindo, que ela é o quê? Ela é nada formal. Zero né? formalidade. Você lembra dela, né? Que inclusive, assim, é uma sumidade, porque ela joga limpo, né? A gente tava até brincando no... Tamara, esse apartamento aqui, isso tá horror, isso aqui tá... Eu tô com vergonha de mostrar esse vídeo e assim, pra vocês, a pessoa falar. E vende e viraliza. E aí você pega, por exemplo, que nem... O que o deputado que você citou fez, ele tirou muito proveito de uma situação, tá? Juntou uma série de desinformações, colocou lá, editou um vídeo super ilustrativo e tal, e aproveitou um boom. Isso também, cara, é um senso de oportunidade. É negativo, mas é um senso de oportunidade. Mérito negativo, né? Mérito negativo, mas cara, é um senso de oportunidade. E pro governo tentar arrumar essa situação, cara, quanto mais... Quem é que mais joga num jogo de futebol? O atacante ou a defesa? Cara, sempre a defesa. Por quê? Porque, cara, você ter que se defender é muito mais difícil do que você conseguir atacar, né? E a gente estava conversando isso um pouco antes da gente entrar no ar. A esquerda fazia uma oposição maravilhosa. Sempre fez uma oposição maravilhosa. Por que ela não carrega o mesmo ímpeto para defender as teses agora, que é o que ela precisava ter feito? O Pix, a Carly colocou as máquinas de pagamento. As máquinas de pagamento, elas já são obrigadas a débito e crédito. Tanto que você vai no estabelecimento, o cara fala, você vai pegar no dinheiro? Te dou desconto. Eles até formalizaram esse desconto via dinheiro, né? Porque todo mundo... Porque se o cara passar no débito ou no crédito, a própria máquina também já é obrigada a informar. Cielo, Stone, já é obrigada a informar. Só que antes não informavam o Pix, certo? O banco vai te informar movimentação financeira. Só que assim, era muito mais fácil o governo se defender disso. Mostrar um histórico, mostrar de como já acontece. Cara, nós estamos colocando isso aqui, ó, e colocando aqui embaixo também, ó. Oficial, certo? Não vai mudar nada. Porque você já é fiscalizado. Só que pra defender, cara, é muito mais trabalho. É por isso que, assim, você pode colocar os melhores artistas, os mais seguidores compartilhando esse vídeo. Não vai ter. Não vai ter. Ele pegou uma série de desinformações, ele pegou um vídeo muito bem editado, ele colocou no ar e aproveitou um boom de notícia. Se você olhar os marqueteiros falando sobre esse vídeo,
eles vão colocar várias referências. Cara, não foi ele que fez. Foi um grande veiculador. Eu não sei quem foi o cara, mas o cara foi genial. Até por causa disso, Kali, você tinha falado, então caiu, né? Acho que o governo teve que voltar atrás, até pra gente ir pros finalmente em relação a isso, porque a pauta O que gerou o que gerou mais certeza ainda do governo, né? Porque se eu volto atrás numa decisão, então eu tô concordando com o que a oposição tá falando, no sentido, se não vai taxar, por que você voltou atrás, então? Isso que é complicado, entendeu? De a gente entender. De explicar, e a gente tá aqui como pessoas que estamos tirando as vestes dos nossos ideais. Vamos conversar. A galera na internet não tá tirando as vestes. É tipo assim, hoje eu vi um vídeo de manhã de uma mulher que eu sou apaixonada, é minha referência no mercado financeiro feminino. Ela é fantástica, que é a Ana Laura. E ela gravou um vídeo falando sobre o Pix. Ela falou assim, pessoal, vamos para a informação. Os comentários eram todos falando, vou parar de seguir porque você tá a favor do governo, não sei o quê. Essa mulher, ela nunca vestiu bandeira nenhuma. O trabalho dela é informar. Mas hoje a gente não consegue mais fazer um vídeo na internet que ele não caia em um segmento de polarização. vieses, de polarização. A gente não consegue mais, isso é muito triste, gente. A gente não consegue mais trazer informação para as pessoas. Elas não estão abertas a ouvir dados. Elas não querem mais ouvir. Então, esse espaço que a gente criou aqui, dentro do Pode Isso Retro, de falar, tirando os vieses que temos e os nossos quereres, é muito importante. Se 5 pessoas ouvirem esse podcast e 5 pessoas entenderem o que a gente está falando de dado, eu já fico feliz. Agora imagina, 400 milhões de pessoas que viram uma coisa e é complicado. É difícil. E na hora que a gente postar, a gente também vai levar porrada e vai levar viés, né? Tá tudo bem, gente, levar porrada. Até porque hater é o que dá hater escala. Dá engajamento, que disseram. Mas assim, eu não quero hater de nada, não quero saber de nada. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. A gente tá falando do marketing, né? Da questão do impacto, né? Às vezes uma informação dessa dá impacto. No meio da comunicação isso era super importante, que é a criação do título, né? E eu vejo que as coisas elas não mudaram tanto. Ao longo do tempo elas vão mudando no meio de comunicação, mas na verdade há 20 a 30 anos atrás a gente falava sobre isso já. Mas enfim. E a gente vai trazer, final de mês, a gente traz, lá deve sair em fevereiro, né? A gente vai trazer uma comunicadora, marqueteira, que vai falar sobre criação de conteúdo na rede social. Pode se preparar. Teve o Marcel aqui já também. Já, bastante. A Lara também falou que é copywriter, né? Que assim. A galera fala muito, né? Quem não tá no ponto com, tá no ponto fora. Tem que estar na internet. Tem que falar, tem que fazer, tem que acontecer. Mas com um pouco de discernimento, né, gente? Não vamos ficar falando tudo que passa na cabeça, porque às vezes, né, dá um cruzamento de dado aí errado. Cara, diz uma coisa, pra quem tá escutando a gente, próximo mês teremos um novo episódio. Tem que ficar preocupado com o que agora? Só pra gente esperar até o próximo, pra gente conversar? Tem que ficar preocupado com o quê? Porque a gente trouxe tantas preocupações, então eu vou falar isso. Ou vamos fica feliz com o quê? Pessoal, né? Pessoal, o que as pessoas deveriam fazer? Economizar. Ótimo. Eu sei que o governo não tá economizando, galera, mas a gente, quer gastar, gasta caloria. Só tá podendo gastar caloria. Essa é boa. Economize, investe, porque tá cheio de oportunidade. Faz sua reserva em dólar. Gente, tem conta digital a rodo pra você investir. Tem renda fixa, se você não vai usar num período curto, para longo prazo, com taxas excelentes. Curto prazo, pós-fixado, que a Selic vai subir, né? Então, tudo que acompanhar a Selic vai ser melhor no curto prazo. Longo prazo, 2 anos, 3 anos, começa a colocar umas taxas mais redondinhas, já bonitinhas. Faz reserva de dólar. Faz financiamento. Faz teu financiamento habitacional. Gasta esse financiamento habitacional. Vamos pensar, galera, no imobiliário, viu? Eu acho, para também resumir, no geral, assim, né, a gente ainda mantém a ideia de que a taxa de juros deve subir ali pelo menos aos níveis de 14, 15. Deve ter um rally de alta nesses próximos 6 meses. Dólar é a nova realidade, 6.
vai ficar flertando ali entre 5,70 e 6,30, podendo chegar, tem alguns bancos que já colocaram aí a possibilidade de chegar em 2026 até 7,30, tá? E se bater 7,30 passa a ser essa nova realidade, né? Esse novo flerte, quer dizer, a nossa moeda cada vez mais desvalorizando frente a moedas internacionais, porque o dólar passa a ser uma referência. E inflação, particularmente eu acho que ao longo do ano a gente não vai ter nenhum grande susto, tá? A gente não vai passar para 8, 9 de inflação, até porque as medidas estão sendo tomadas agora. Então isso já é um balde de água fria na inflação, encarecer o crédito, né? Encarecer o dinheiro como geral, que é o que a Selic faz. Cara, e é isso, aproveitar a oportunidade, investir, diminuir um pouco os gastos, revisar as planilhas. A gente está falando muito sobre educação financeira, e a base da educação financeira é o mapeamento do orçamento doméstico. Faça o seu mapeamento do orçamento doméstico, vê o que dá para você enxugar, passe a poupar, cria uma dívida, compra um apartamentinho na planta que você tem a obrigação de ir pagando as parcelas, que você faz uma doutrina ali, né? Pelo menos orçamentária, tá? A gente fez isso. Então, acho que... Tem patrimônio, né? Pensa no teu patrimônio, pensa em você um pouco, porque eu tô estudando também essa questão do consumismo. E é um livro de uma psicóloga e ela bate muito na tecla. O consumismo, ele é atrelado ao psicológico. A gente consome muito porque a gente tá com ansiedade, a gente tá com síndrome do pânico, a gente tá com burnout. Então, o consumo, ele é uma válvula de escape. Se tu tá gastando mais do que tu recebe, amigo, tem alguma coisa errada aí. E é na tua cabecinha. Então, vamos se você já tá gastando tudo que você recebe, você já tá num patamar complicado, né? Aí são outros assuntos, e assim, a gente fica a dica para todo mundo, né? Agradecer novamente vocês. No próximo a gente vai trazer esses números. Acho que tem muita novidade ainda no mês de janeiro, né? Esse podcast vai ter sido lançado. A gente volta finalzinho de fevereiro. E tem mais uma, né? A Câmara dos Deputados vai voltar, né? Porque também tá em recesso. Muita coisa. E aí, não, gente, bastante volta às pautas, Esse episódio agora de janeiro, voltamos com o episódio em fevereiro, então se prepare que tem algumas pautas aí, principalmente do Congresso. Então o Congresso volta, o governo deve aplicar novas medidas, apesar de estar tudo muito certo. Vamos ver a questão da desinformação. Já fica, tá? Nos nossos primeiros episódios da temporada de 2025, a gente vai trazer 2 comunicadores. Pode se preparar, viu? A gente vai falar também de rede social. A gente vai falar de TV aberta, tá? A gente vai trazer um grande comunicador que depois vou trazer surpresa para vocês, super conhecido. A gente vai trazer aqui para TV aberta, e o primeiro que a gente deve lançar aqui já na primeira semana de fevereiro, trago meu amigo José Gabriel, pós-doutorado em comunicação em Braga, professor em Portugal, e a gente vai falar exatamente sobre a questão das big techs, da rede social, da desinformação, da fake news. Vamos abrir uma caixinha para vocês fazerem perguntas depois, tá? Fiquem ligados. Obrigado mais uma vez, meu povo. Além do Capital, já tá assim bombando, e a gente vai trazer muita coisa boa aí no próximo Temos aí 9 seguidores. Jamais. Vocês estão muito, muito bem. Agradeço demais, viu? Até o próximo. Até o próximo, então. Até. Valeu, gente. Beijo. Até.